Fala aí pessoal, tudo bem? Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula aí de física para as turmas da primeira série do primeiro ano do ensino médio, tá bom? Vamos lá então, essa é a nossa aula de número 3, continuando aqueles assuntos sobre estudo dos movimentos, falando da cinemática escalar. E a próxima parte que nós vamos falar é sobre o movimento retilíneo uniforme, tá bom? Então, o que é o movimento retilíneo uniforme? É um movimento que acontece em linha reta, tá ok? Retilíneo, ele se desloca numa linha reta, a trajetória ela é retilínea, e a velocidade desse móvel ela não muda para mais e nem muda para menos, ou seja, ela permanece a mesma, permanece constante, tá bom? E aí você vai dizer para mim, mas professor, como eu posso saber se o movimento é um movimento de velocidade constante, sem o problema de dizer? Isso é muito simples, jovem, porque quando a velocidade ela é constante, você deve ficar atento que para intervalos de tempos iguais, o móvel percorre sempre a mesma distância, tá? Sempre o mesmo espaço, tá bom? E nós vamos falar daqui a pouquinho a respeito disso. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então, movimento retilíneo uniforme, velocidade, ela é constante. Tá bom? Se a velocidade é constante, não existe aceleração, tá? Não existe aceleração. E o movimento é apenas unidimensional, tá bom? Vamos lá, então. Você tem bem aqui, ó, a fórmula da velocidade média, você lembra? Essa velocidade média agora, como nós temos a velocidade constante, significa que nós vamos chamar apenas de velocidade escalar, tá? Porque não é mais uma média. Uma vez que um móvel, ele não está mudando de velocidade, ele permanece com uma velocidade constante. Então vamos tirar esse mzinho e colocar apenas um v aqui do lado, sem a necessidade do m. E aí você tem que lembrar que a velocidade é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Nós aprendemos que o ΔS é uma subtração da posição final em relação à posição inicial do móvel. Da mesma forma, você procede para a variação do tempo final e o tempo inicial. Quando você faz uma pequena manipulação matemática, ó, multiplica o meio pelos extremos, você encontra essa pequena equação aqui, ó, tá? Multiplicou esse aqui pelo 1 que está oculto, multiplicou o v por esse daqui, ficou dessa forma. Aí o que você tem que ter em mente? Geralmente quando você começa a marcar o tempo inicial, sempre o tempo inicial é zero, porque você está marcando o tempo ali. Então, significa dizer que o tempo inicial ele vai ser zero, desaparece e você tem essa equação que é chamada de função horária do espaço, tá bom? Essa função horária do espaço sempre será utilizada quando o movimento for uniforme, tá ok? Movimento retilíneo uniforme, tá? Então veja que essa equação ela veio da equação base aqui, ó, tá ok? Significa dizer o quê? Que se de repente você esquecer dessa equação, com certeza você consegue manipular tudo através dessa daqui, tá? Você pode ir fazendo aos poucos e você consegue chegar nessa daqui normalmente, tá? Grava aí que as pessoas usam o nome de sorvete para essa equação, tá bom? Você tem que lembrar que, daqui a pouco nós vamos ver, que o movimento retilíneo uniforme, essa função horária do espaço, ela vai gerar para a gente uma função do primeiro grau. Então, quando nós formos falar de gráficos, você vai ter uma representação gráfica da função do primeiro grau, ou seja, uma reta. Essa pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente, tudo bem? Se você estiver falando de espaço em função do tempo. Ou pode ser uma reta constante se você estiver falando de velocidade em função do tempo. Então, veja bem aqui ao lado você tem um desenho, tá vendo? E esse desenho, essa imagem, ilustra exatamente essa função, como você está vendo. Existe aqui o meu referencial e a uma certa distância, a um certo espaço inicial, eu tenho o meu automóvel aqui, ó, que vai marcar o seu tempo. E o tempo inicial zero. Como ele vai ter uma velocidade constante, depois de um certo tempo, veja que está marcando zero, já andou o ponteiro, depois de um certo tempo, ele vai ter uma nova posição, tá? Tudo coincidindo exatamente com a função aqui ao lado. Posição inicial, você tem aqui. A posição final,
que ele vai atingir depois de um certo tempo, com a velocidade que ele vai ter constante, é claro. Continuando, pessoal, bem aqui, ó, eu quero que você veja essa imagem para ficar bem mais clara e vamos trabalhar essa imagem junto com a função, tá? Veja que aqui você tem uma trajetória orientada e você tem exatamente um móvel, e perceba que a posição inicial do móvel é exatamente aqui, ó, 20 metros, e ele começa a marcar o tempo zero. Marcou o tempo, o móvel começa a se deslocar. Quando ele está na posição de 30 metros, já se passou 1 segundo. Quando ele está na posição de 40 metros, 2 segundos. Quando ele está na posição de 50 metros, 3 segundos. Bem, eu quero chamar sua atenção para aquilo que eu falei no início do nosso vídeo. Veja que nessa demonstração, se você estivesse diante de uma demonstração dessa, como você poderia interpretar se o movimento é um movimento retilíneo uniforme, se é um movimento uniforme? Perceba que o tempo aqui, ó, em cima, ele sempre está aumentando de 1 em 1. De 0 para 1, aumentou 1. De 1 para 2, aumentou 1. De 2 para 3, aumentou 1. O que foi que eu disse para você no início, uma das características do movimento uniforme? Que para intervalos de tempos iguais, o móvel percorre sempre o mesmo espaço. Então veja, o intervalo é sempre 1 segundo. Em 1 segundo ele percorreu quantos metros? 10 metros. Em outro segundo ele também obrigatoriamente deverá percorrer quanto? 10 metros. Também em outro segundo ele deverá percorrer também quanto? Também 10 metros. Isso é uma característica. A partir dessa característica você já consegue dizer qual é a velocidade do móvel. Ou seja, para cada segundo que passa, ele se desloca quantos metros? Ele se desloca 10 metros, tá bom? Então, você consegue escrever a velocidade. Você simplesmente pode escrever assim, a velocidade desse móvel, para esse exemplo, é exatamente 10 metros a cada segundo. Então, do que me interessa saber isso? A ideia é bem básica, tá? Se você tem um automóvel que se desloca com uma velocidade constante e você conhece a posição inicial do móvel, por exemplo, você é capaz de dizer aonde esse móvel estará em qualquer parte do percurso depois de um determinado tempo. Essa é a ideia principal. Por exemplo, vamos trabalhar agora assim. Vamos pegar a nossa equação, a função horária do espaço, do movimento uniforme, vamos pegar a velocidade e vamos trabalhar os tempos para ver se realmente vai bater os tempos com a nossa representação, tá bom? Através da função. Então, pessoal, o que eu já fiz um pouquinho aqui para você? Eu peguei a função e coloquei já os valores nela, tá? Veja, qual é a posição inicial do nosso móvel, bem aqui? É 20, então no lugar do espaço inicial eu coloquei 20. Qual é a velocidade que nós conseguimos observar? É 10 metros por segundo, então aqui no lugar do V eu coloquei 10. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar colocando esses valores aqui, ó, quando o tempo for 0. Vamos confirmar que o espaço vai dar 20. Quando o tempo for 1, vamos confirmar que o espaço dá 30, o espaço final. Quando o tempo for 2, vamos confirmar que o espaço vai ser 40. Tá ok? Vamos fazer isso daí. Então, pessoal, já está aí, ó, preenchido para a gente ganhar um pouquinho de tempo. O que foi feito? Eu peguei a nossa função, já preenchido com os dados inicialmente, e fui calculando o espaço final, tá bom? O espaço final, quando eu começo a marcar o tempo, quando o tempo é 0, eu vou substituir a letra T por 0, porque o espaço é em função do tempo. Aí eu faço a continha básica, a primeira multiplicação, multiplico, vai dar 0, somo com 20, é claro, vai dar 20, e confirma o que nós estamos vendo aqui. Quando eu começo a marcar o tempo, o espaço inicial do meu carro é 20 metros. Quando se passa 1 segundo, no lugar do tempo agora, eu coloco 1 segundo. Vou multiplicar, vai dar 10, vou somar, eu terei 30. Então, está confirmando, né? Essa é a minha função para a velocidade que nós descobrimos
ela está montada corretamente, tá ok? E para qualquer tempo que eu substitua, eu vou encontrar exatamente o mesmo valor que nós temos aqui nessa figura, nessa imagem. O importante é você lembrar uma coisa. Nas aulas anteriores que eu já comentei com você, eu expliquei sobre movimento progressivo e movimento retrógrado. Eu falei para você que quando um móvel se desloca no sentido da trajetória, o movimento é progressivo e a sua velocidade, ela é o quê? Ela é positiva. Então, se você observou desde o início, eu estou trabalhando com a velocidade positiva. Por quê? Porque o móvel está se deslocando no sentido da trajetória, no sentido que está aumentando o espaço. E logo, quando eu vou substituir na função horária aqui, eu preciso colocar positivo. Se fosse o contrário, se fosse um movimento retrógrado, se esse carro aqui estivesse voltando, aqui seria um menos. Tá? E, consequentemente, na hora da substituição, eu trocaria esse sinal aqui de mais por um sinal de menos, bem aqui. Ó. Tá ok? Você tem que ficar esperto a respeito disso, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Beleza, nós vamos plotar um gráfico, vamos construir um gráfico com esses valores aqui. Esse gráfico, inicialmente, nós vamos fazer é um gráfico do espaço em função do tempo, tá bom? Espaço em função do tempo. O que eu quero que você lembre? Que essa função aqui é uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, o que eu espero ver no gráfico? Eu espero ver uma reta, tá bom? Só que essa reta pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. Como nesse meu exemplo o movimento é progressivo vai aumentando o espaço. Então você que vai construir o gráfico, você já deve ter em mente que a nossa reta deverá ser uma reta crescente. Toda vez que o movimento ele é um movimento progressivo, o espaço aumenta em função do tempo, então eu tenho que ter uma reta crescente no meu gráfico, espaço em função do tempo. Caso contrário, seria decrescente, ou seja, se o movimento fosse retrógrado, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Nós temos aqui o nosso gráfico, tá bom? Foi o nosso gráfico orientado para o espaço dado em metros, e orientado aqui, ó, pelo tempo, em segundos. Então, eu tenho exatamente esses eixos, né? Aqui você tem a ordenada para o espaço e a abscissa para o tempo, tá bom? O que foi feito? Nós pegamos aqueles valores que nós havíamos calculado anteriormente e plotamos no gráfico. Veja, quando o tempo é zero, qual o espaço que nós tínhamos? Nós tínhamos o espaço inicial, 20. Quando passou 1 segundo, qual era o meu espaço? O espaço é 30. Quando 2 segundos, o espaço 40. Quando 3 segundos, o espaço 50. É muito importante quando você for criar o gráfico, você faça o gráfico com as medidas corretas. Por isso que você está vendo aqui que tem um quadriculado, né? Para lembrar o papel milimetrado, para ficar bem certinho. Porque aí quando você pegar a sua régua, você consegue puxar aqui, ó, a representação gráfica e fica exatamente bem feito, tá? Isso eu quero chamar sua atenção novamente, como nós já falamos antes. Toda vez que eu tenho um movimento do tipo uniforme, a representação gráfica para aquela função que você viu, a função horária do espaço, o sorvete, sempre será uma representação do primeiro grau, uma função do primeiro grau, uma reta. O gráfico S em função de t, espaço em função do t, vai gerar dois tipos de gráficos. Quando é crescente, para movimento progressivo, velocidade positiva, o espaço vai aumentando em razão do tempo, em função do tempo, ou de repente essa reta pode ser como? Pode ser aqui, ó, decrescente, para baixo. Vai ser para baixo quando o móvel estiver se deslocando no sentido contrário da trajetória, tá ok? Mas para o nosso exemplo, ele está para cima. Então veja que não é difícil, você coloca exatamente o par ordenado, e depois que você preencher o par ordenado, ligando o valor do tempo com o espaço, depois você puxa a reta, tá ok? Uma outra coisa importante de você analisar esse gráfico é o seguinte. Eu sei que, na verdade, naquela figura anterior que nós trabalhamos, a
figura está exatamente bem aqui, ó. Pelo desenho da figura, nós conseguimos já observar qual era a velocidade. Nós vimos que era 10 metros por segundo. Mas vamos supor que de repente eu não tivesse essa informação e precisasse encontrar a velocidade a partir do gráfico, a partir desse gráfico aqui. Aí você tem que ficar esperto. Você lembra? Velocidade é a variação do espaço em função do tempo. Veja, o meu gráfico é espaço em função do tempo. Toda vez que eu tenho esse gráfico espaço em função do tempo, eu posso encontrar a velocidade, tá bom? Para isso, nós vamos exatamente fazer uso dessa informação aqui, bastante importante lá da matemática pra gente, tá? Você veja que é a mesma, tá? Crescente, crescente. Para decrescente também é o mesmo raciocínio. Você só vai encontrar um valor negativo. Então veja que quando você tem essa inclinação, você tem uma variação aqui, ó, no eixo das ordenadas e você tem uma variação aqui no eixo das abscissas, no eixo espaço, no eixo tempo. E você tem um ângulo, não é difícil você perceber que tem esse ângulo aqui. Então o que acontece? Tem uma função trigonométrica básica que você usa para esse tipo de gráfico chamada tangente. A tangente, você sabe, trabalha com os catetos. Se você está analisando esse ângulo, qual é a tangente desse ângulo? É o cateto oposto, é o que você está vendo aqui, sobre o cateto adjacente. E para a gente no gráfico, o cateto oposto é a variação aqui, ó, que é o ΔS. E o adjacente é essa variação aqui, que é o ΔT. Toda vez que eu estou calculando variação do espaço em função do tempo, quem que eu estou encontrando? Eu estou encontrando a velocidade. Foi o que nós aprendemos desde o início. Então, quando eu tenho esse tipo de gráfico, e se nesse tipo de gráfico eu calcular a tangente, quem que eu estou calculando na verdade? Você está calculando a velocidade. Vamos pegar essa ideia daqui e vamos fazer para esse nosso gráfico aqui de cima, tá bom? Vamos fazer da mesma forma, tá? Aqui ele pegou o primeiro ponto e o último ponto, o primeiro par ordenado e o último par ordenado, mas você pode fazer isso com qual par ordenado você quiser, tá ok? Vamos ver como fica. Então, pessoal, olha só, a mesma ideia do que eu havia dito para você. Eu marquei aqui exatamente esse par ordenado, o 20 e o 0, e esse outro par ordenado aqui, ó, o 40 e o 2. E fiz exatamente o mesmo desenho aqui de baixo, como nós havíamos combinado, certo? Então, o que eu vou calcular? Vou calcular a tangente, naturalmente, como nós vimos aqui agora há pouco. Vamos calcular bem aqui, está um pouco apertadinho, mas tudo bem. A tangente do ângulo é igual à variação ΔS. Aí só para ficar um pouquinho mais, um pouquinho rápido, veja, em vez de repetir, eu vou analisar logo essa variação. Vamos olhar, aqui é quanto? Bem aqui está ligado para o valor 40, ok? E aqui embaixo está ligado para qual valor? 20. Você subtrai 40 menos 20, você vai ter quanto? Você vai ter 20, assim. E aí você agora olha para o tempo, tá ok? É esse ponto bem aqui, esse ponto aqui qual é? É o 2. E aqui você tem esse outro ponto, esse ponto aqui qual é? É o 0. 2 menos 0, você terá 2, ok? Aí, se ainda não mudou, a metade de 20 é 10 metros por segundo. Aí você coloca aqui metros por segundo. Aí o que foi que nós aprendemos? Que nesse tipo de gráfico, a tangente é numericamente igual à velocidade. Então, portanto, a velocidade desse móvel é 10 metros por segundo. Ok? Beleza, vamos fazer o que agora? Vamos ver o outro gráfico para o tipo do movimento uniforme, né? Movimento uniforme. E aí, pessoal, vamos lá? Vamos continuar aí acompanhando. Já está finalizando o assunto do movimento retilíneo uniforme. Esse é o outro gráfico que nós podemos ter, tá bom? É o gráfico da velocidade em função do tempo, tá ok? Como nós estamos baseando naquele exercício anterior do carro que eu mostrei para você, e se trata de um movimento progressivo,
onde a velocidade é positiva, a representação ela está exatamente aqui, ó, nessa parte, ó, positiva. Nós já sabemos que esse v, nós já calculamos agora há pouco, essa velocidade aqui vale quanto? Essa velocidade aqui, nós vimos agora há pouco, que ela vale 10 metros por segundo. Tá bom? Foi o que nós vimos, ó. A nossa velocidade, 10 metros por segundo. Beleza. E os nossos tempos, como você sabe, eles variaram em 0. Aí depois nós temos 1 segundo, 2, 3, tá bom? 3 segundos, ó. Ok. Então vamos lá, né? Até 3 tá bom. Poderia ser um pouquinho mais, poderia, mas vamos parar no 3. Então, pessoal, o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. Lembrando novamente, como o movimento é progressivo, eu tenho uma representação aqui, ó, na parte positiva do gráfico, desse eixo aqui. Agora esse eixo representado pela velocidade. Esse outro continua sendo o tempo. Tá bom? Como é progressivo, fica aqui. Se fosse retrógrado, essa linha aqui azul, ela estaria aqui na parte de baixo do gráfico. Tá bom? Você teria aqui um pouco mais aqui, puxado para cá, esse eixo, e você teria essa representação aqui embaixo. Porque quando o movimento é retrógrado, a velocidade ela é o quê? A velocidade é negativa. Tá ok? Fica atento para isso, tá? Mas no nosso caso é progressivo. Então, progressivo está representado aqui em cima. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. Toda vez que você tem esse tipo de gráfico por movimento uniforme, veja, você tem velocidade em função do tempo. Você não pode esquecer daquela fórmula trivial que nós já falamos. Velocidade é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Esse gráfico aqui, ele está me dando essa velocidade e esse tempo. Se eu tenho velocidade, se eu tenho tempo, quem que eu vou encontrar? O espaço, a variação do espaço. Tá bom? Antes que você pergunte, mas professor, por que essa reta aqui não está para cima ou não está para baixo? Porque nós estamos falando novamente de um movimento uniforme. Movimento uniforme, a velocidade não muda, ela permanece constante. Quando o tempo é 0, né, você tem o valor da velocidade. Quando o tempo é 1 segundo, é a mesma velocidade. 2 segundos é a mesma velocidade. 3 segundos é a mesma velocidade. Mas aí, de repente, eu quero descobrir qual foi o espaço que ele percorreu, né? Qual foi a distância aí, qual foi essa variação do ΔS nesse intervalo de tempo, tá bom? Então, olha só, o ΔS é numericamente igual à área do gráfico. Que gráfico é esse? É um quadrilátero. Você sabe que para calcular essa área aqui, ó, que eu acabei de riscar, de qualquer quadrilátero, é só pegar a base e multiplicar pela altura, certo? Então veja, a nossa base é todo esse valor aqui, ó. Vai do 0 até 3, aí você pega 3 menos 0, 3, assim desse jeitinho, tá? Você não esquece que o nosso tempo aqui ele está em segundos, então eu tenho 3 segundos, tá bom? E aí você pega exatamente essa altura daqui para cá, ó, que nós vimos, a altura daqui para cá. A altura daqui para cá, você tem aqui 10, né? 10. Começou aqui no 0, então 10. 10 mesmo. Então eu já sei que toda essa parte aqui vale 10. Tá ok? Tenho aí 10. 10 metros por segundo. Então vamos fazer isso. Vamos calcular essa área. A área é igual a base vezes a altura. Então eu tenho 3 segundos vezes 10 metros por segundo. Você vai cancelar exatamente aqui, ó, os segundos e vai fazer multiplicação. E o resultado que você vai obter, naturalmente, será 30 metros. Tá ok? Então, nós temos esse valor aí que nós calculamos, né? Em 3 segundos, o móvel ele percorreu essa distância de 30 metros, tá? Exatamente, está correto, né, pessoal? Se você lembrar daquele nossa primeira parte do vídeo, ó, deixa eu colocar aqui a folha para você.
Veja, qual era a posição inicial? Era 20 metros. No final de 3 segundos, ele percorreu quantos metros? 30 metros. Se você pegar 20 mais 30, vai dar quanto? Vai dar 50. Então está tudo correto, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? Agora você precisa praticar, tá bom? Procure exercícios relacionados ao movimento retilíneo uniforme, pega as equações, analisa os gráficos e quanto mais exercícios você conseguir resolver, melhor você vai ficar preparado, tá bom? É isso aí, parabéns e até a próxima aula.